Recentemente, nós tínhamos 4 frentes desta igreja: Jubim, Tapanã, Júlia Cefé e Fátima, sem obreiro. Nenhuma frente tinha obreiro. Pela graça e misericórdia de Deus, 2, metade já tem obreiro. Graças a Deus, 2. Mais ou menos 8 semanas, 9 semanas atrás, esteve aqui conosco o pastor Marcos Chaves. Foi introduzido à igreja, nós apresentamos a igreja, ele pregou para nós, foi uma bênção. Vocês conheceram o pastor Marcos, membro dessa igreja, à frente do nosso trabalho em Júlia Cefé. Hoje à noite nós vamos fazer a mesma coisa. Pastor Milton Paulo é o sobrenome mesmo, por mais estranho que possa parecer. Pastor Milton, queria chamá-lo aqui à frente, esse servo do Senhor. Demos posse a ele no dia 5 de maio, demos posse a este servo do Senhor, esse guerreiro que está ali numa área vermelha da nossa cidade, está à frente da congregação que é nossa, dos nossos irmãos em Cristo. Ele está ali, ele é bacharel em teologia pela faculdade de Osasco, casado com a Sueli, tem 2 filhos, Milton Júnior e Daniel. Naquela ocasião, quando demos posse a esse valente, a junta teve do nosso lado, o pastor Zéias estava ali, o pastor presidente estava ali, preguei naquela ocasião. Tivemos uma noite muito abençoada, e nós queremos fazer isso sempre. Todas as vezes que nós tivermos um novo obreiro, vamos trazer aqui, apresentar para a igreja. Ele vai dar uma palavra para a igreja, para que os irmãos conheçam quem são as pessoas que trabalham conosco. Queremos colocar uma pessoa no Jubim o quanto antes. Precisamos fazer isso. Pastor Henrique Ferreira passou para o Senhor e é um vazio ali. O povo está esperando um obreiro. E nós precisamos fazer isso. Se Deus quiser e permitir, brevemente ele estará aqui numa noite como essa, evangelística, falando aos irmãos. Queria chamar o pastor Oséias, que é responsável pelo MEI, para entregar esse servo do Senhor nas mãos de Deus, enquanto ele ministra para nós nessa noite. Pastor Oséias. Obrigado, pastor Raik. Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Usa a vida deste servo que nesse momento é o teu profeta, Pai. Cala os nossos corações. Tira, Senhor, toda a distração, porque nós queremos ouvir apenas a tua voz. E não nos deixe sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Pai, por favor, que haja edificação na tua palavra. E que, se for a tua vontade, que haja salvação na tua casa. Porque este é o nosso pedido, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Milton, o púlpito é seu. Boa noite, graça e paz, irmãos. Motivo de muita alegria realmente estar aqui com os irmãos nessa noite, poder participar desse culto abençoado, louvar o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, de honra, de glória, conhecer, melhor aqui a igreja, a primeira igreja batista do Pará, a igreja do qual agora faço parte também. Agradeço o privilégio, e a responsabilidade também, mas é um grande privilégio poder estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, e agradeço o convite do pastor Raik, a confiança em entregar o púlpito nessa noite para mim, para compartilhar aqui da palavra do Senhor com os irmãos, neste tempo em que começamos a campanha de missões estaduais aqui em nossa região. Que o Senhor muito nos abençoe nesse tempo, amém? Muita alegria para mim estar aqui. E a minha esposa, a Sueli, o Milton Júnior e o Daniel estão aqui nessa noite. Eu não sei onde é que eles estão ali atrás. Eu peço, por favor, por gentileza, ali, que ela fique de pé, que ela já está de pé, porque ela é baixinha mesmo. Está ali o meu filho, 14 anos, lá o Júnior, e o Danielzinho lá, que está com 8 anos, está aqui conosco também. Que Deus nos deu essa bênção, irmãos. Estamos ali naquele campo, do Tapanã, que é um grande desafio, que nós entendemos de Deus que deveríamos assumir junto com esta igreja. Temos já desenvolvido um carinho muito grande
pelos irmãos ali do Tapanã, né? É um bairro difícil, mas os irmãos são tão acolhedores que quando a gente está lá dentro, a gente até esquece que está lá no bairro. Eu sempre falo isso para a Sueli. E quando a gente está lá com os irmãos, vendo aqueles rostinhos, compartilhando ali com eles um tempo com Deus, esquecemos até das dificuldades que tem quando a gente vai da porta para fora e vê, se depara com a realidade do bairro que estamos inseridos. E então, para esse trabalho, nós contamos de verdade mesmo com o apoio da igreja, com as orações dos irmãos, e estão todos, né, quem ainda não conhece lá o trabalho, convidado a estar lá conosco e conhecer. Amém, queridos? Contamos com vocês. Estive também ali com a minha esposa nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, no congresso lá na Igreja Batista Equatorial, Multiplique, onde fomos grandemente abençoados, edificados com os preletores lá, falando sobre a questão da igreja multiplicadora, da importância que tem sermos discípulos do Senhor e multiplicarmos discípulos, né? Fomos grandemente abençoados e desafiados para esse propósito. E movido por isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 textos nessa noite. E peço que você abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 35. É o primeiro texto que eu vou ler. João 4, 35. Quantos irmãos procuram, né? João 4,35. Eu sou paulista, né? Vim de São Paulo, mas sou casado com uma paraense, né? Tenho a alegria de ter casado com uma paraense, assim conheci essa cidade, esse estado tão abençoado, e a gente acabou se apaixonando aqui por esse estado, por essa cidade, pelo povo daqui. Tenho um filho que é pernambucano, no tempo que estivemos servindo ao Senhor em Pernambuco, em Petrolina. E tenho o Daniel, que é paraense também. Nasceu aqui na Santa Casa, inclusive foi uma irmã daqui da PIB que fez o parto dele. Não sei se ela está aqui nessa noite, a irmã Marta, né? A doutora, não sei se ela está aqui, mas ela que fez o parto do Daniel há 8 anos atrás, quando estivemos aqui em Belém. Então, temos já, desde esse tempo, já uma ligação aqui com essa igreja. Nem imaginávamos que um dia estaríamos aqui, né, desta forma, mas Deus sabe todas as coisas. É mais um motivo de alegria para nós. Então, João 4,35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Amém? Deixa sua Bíblia marcada nesse texto, que nós vamos voltar para ele, e vamos lá para Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os trabalhadores.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço, Deus, por estar aqui nesta noite, nesta igreja, com meus irmãos, e aqui, Pai querido, diante da Tua palavra, Senhor. Te agradeço, ó Deus querido, pelo privilégio e a responsabilidade também de compartilhá-la nessa noite. Aquilo que o Senhor tem já ministrado ao meu coração, Senhor. Que o Senhor me use nessa noite para compartilhar também com os irmãos, Pai. E se entrou alguém aqui, Pai, que ainda não conhece o Senhor como Salvador, que essa seja a noite, Pai, de salvação. É que eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, além do Senhor Jesus comparar o seu trabalho, a sua obra, o trabalho que ele estava realizando com um campo pronto para ser colhido, né? Ele tem outra semelhança, tem mais algo em comum. O que esse texto tem em comum além disso? A questão da visão. Porque em Mateus, que nós acabamos de ler, fala que Jesus andava por todas as cidades e povoados ali entre o povo, e ele, vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas, porque estavam aflitas, estavam desgarradas, algumas versões falam desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. E no texto que lemos de João, aí você pode voltar para o texto, Jesus fala para os seus discípulos levantarem os olhos, erguerem os olhos e verem, né? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Então o que esses textos têm em comum, além desta comparação com os campos prontos para a colheita que ele faz, o que tem em comum é a questão da visão, porque Jesus vê as multidões, e movido por essa visão, ele se enche de compaixão pela necessidade das pessoas, porque vê a aflição, a angústia, o sofrimento, as ovelhas desamparadas, como ovelhas sem pastor. E em João ele manda os seus discípulos levantarem os seus olhos. Outras versões falam, abram os olhos e vejam que os campos estão brancos para a colheita, estão preparados para a colheita. Levantem os olhos. Irmãos, e este apelo de Jesus se dá dentro de um contexto em que ele fala que vocês dizem que há ainda 4 meses até que venha a ceifa, e aí eu vos digo, levantai os olhos. Então 4 meses até a ceifa. Tem um comentarista que faz um comentário sobre esse texto, o Champlin, lá no seu comentário do Novo Testamento, e ele faz várias considerações sobre o que ele está querendo dizer aqui sobre há 4 meses para a ceifa, porque a colheita lá do trigo era feita praticamente no mês de abril. Então, se na prática ele estivesse falando isso e os discípulos estivessem vendo um campo verde, que ainda não é o tempo, faltam 4 meses para a ceifa, então seria no mês de dezembro. Mas ele faz várias considerações sobre o porquê Jesus usou essa referência, que eu não vou me ater a elas aqui, mas ele faz uma conclusão dizendo o seguinte: no mundo natural existem períodos distintos para a semeadura e para a colheita, mas no mundo espiritual, o presente é o tempo oportuno para a tentativa, e devemos agora mesmo buscar oportunidade para fazer a colheita. Então peguei somente essa conclusão que ele faz de toda a argumentação, e eu achei interessante que ele fala realmente isso. Olha, no mundo natural Jesus está querendo dizer que há um tempo certo para você semear, um tempo para colher. Então olha, vocês dizem que ainda não é esse tempo, falta ainda um tempo para a colheita, não é o tempo ainda da colheita, mas eu digo que a colheita já está preparada. Amém, queridos? Levantam os olhos, abram os olhos e percebam que a colheita já está preparada. E ele diz ainda, se referindo a abrir os olhos, que abrir os olhos é a percepção espiritual das necessidades do ser humano. Erguer os olhos, levantar os olhos, é a percepção
espiritual da necessidade do ser humano, da necessidade das pessoas. Não é somente essa visão, mas a percepção das necessidades deles. E é isso que o Senhor Jesus está desafiando os seus discípulos a fazer nesse texto, falando sobre colheita. Olha, vocês acham que ainda não é o tempo da colheita. Ainda falta 4 meses, mas eu digo que o tempo é agora. E ele fala isso num contexto em que ele acaba de evangelizar a mulher samaritana, e a mulher samaritana deixa ali o seu cântaro, porque ela estava junto com Jesus, tirando água, ela estava ali num diálogo com Jesus, e ela foi até o poço de Jacó para tirar água. E na conversa com Jesus, ela percebe que ele é o Cristo, que ele é o Messias. Então ela vai na sua cidade de Sicare e começa a convidar as pessoas para ir conhecer aquele homem que tinha falado tudo sobre a vida dela. Ela percebeu que aquele homem era o profeta e que aquele homem era o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala: eu sou ele, o que falo contigo, eu sou o Cristo. Jesus assume isso. Então ela traz aquelas pessoas. Foi bem na hora que os discípulos estão chegando com comida, que eles foram comprar comida enquanto Jesus ficou esperando, e vê então essa situação. E aí ele fala: olha, vocês dizem que ainda não é tempo de colheita, mas a colheita chegou. E quando aquela mulher está trazendo aqueles homens, aquelas pessoas para ouvirem sobre Jesus. Irmãos, então sobre levantar os olhos, às vezes Jesus nos manda levantar os olhos e ver e perceber a necessidade das pessoas ao nosso redor. Os campos não são necessariamente um local específico ou distante de nós, porque às vezes a gente pensa que os campos são esses, né? Eu vou para um campo, e o campo é um campo distante, é um outro local. Não necessariamente isso, também é, mas não só. Os campos não são isso, porque Jesus, o texto diz que ele andou por todas as cidades e encontrou pessoas aflitas em todas elas, aflitas, angustiadas, desamparadas. Então os campos são as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas aflitas, desamparadas estão em todo lugar. Estão aqui no centro, estão nos bairros aqui da nossa cidade, estão em cada município aqui do nosso estado, e estão em todo o Brasil e no mundo. Há pessoas aflitas, angustiadas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Como disse alguém, essa frase eu ouvi uma vez numa pregação missionária, não sei o autor dessa frase, mas ela é uma grande verdade. Diz: cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Levantai os olhos e vede os campos que já estão preparados para a colheita. Senão, a visão é tão importante. Se nós não estivermos com essa percepção espiritual, as pessoas desamparadas e aflitas estarão perto de nós e nós não vamos perceber, porque às vezes o desamparo e a aflição estão visíveis. A gente vê a miséria muitas vezes na vida de pessoas, a miséria financeira, social, familiar, andando pelas ruas, a gente vê isso. Mas se não tivermos a percepção espiritual, nem esta visão física e material vai mover o nosso coração com compaixão, porque Jesus, percebendo a realidade espiritual dessas ovelhas aflitas, o sofrimento delas, ele se moveu de compaixão. Então, mesmo que a gente veja às vezes as pessoas assim na rua, nosso coração pode se endurecer e não se comover, porque nós estamos às vezes percebendo a realidade. Mas às vezes a situação da aflição e da angústia, do desamparo das pessoas não é tão visível. Às vezes a gente olha para as pessoas, elas estão felizes, alegres, estão bem financeiramente, tocando as suas vidas, e pensamos que essa situação da pessoa faz com que ela esteja bem. Nós não percebemos, na verdade, a realidade espiritual da pessoa, que é uma pessoa aflita e desamparada, como uma ovelha sem pastor, porque não tem Jesus. Embora possa ter uma boa conta bancária, um certo patrimônio, não aparente, como muitos que a gente vê na rua, uma miséria, uma situação de desamparo, mas o seu coração está perdido sem Cristo. Mas se não tivermos com os nossos olhos abertos, nós não vamos perceber isso.
Lá em São Paulo eu era membro e auxiliar também do pastor Neilson, lá da Igreja Batista da Pompeia, que é um bairro nobre lá de São Paulo, talvez alguns conheçam. Igreja Batista em Vila Pompeia, e a gente passa pelas ruas, vê aqueles apartamentos, vê aquelas casas bonitas, e trabalhando durante um tempo ali, eu fui atentando para isso, que dentro desses apartamentos, dentro dessas casas, tem muita gente sofrendo. Muita gente com problemas na família, muita gente com filho nas drogas, muita gente com casamento destruído. Como é lindo ver que foi aqui apresentado desses casais todos que participaram do encontro e tem assim a oportunidade de fortalecer o seu relacionamento. Mas há muita gente sofrendo e que a aparência às vezes não demonstra o seu desamparo e a sua aflição. Mas precisamos levantar os olhos para enxergar isso. O que nos impede, irmãos, de levantar os nossos olhos e ver? Eu queria pensar em duas coisas aqui que nos impedem de enxergar e de perceber isso. Primeiro é quando nós estamos olhando somente para as nossas dificuldades. Quando, irmãos, passamos às vezes por momentos na vida tão difíceis, crises tão graves, que consomem toda a nossa força, a nossa energia, o nosso vigor. Estamos tão focados naquele problema, absorvidos por aquele sofrimento, aquela angústia, que às vezes dura algum tempo, não é algo fácil de se resolver, e estamos tão consumidos por isso que não percebemos a realidade das pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor. A dor é tão grande que não conseguimos perceber a dor do outro. Por causa da nossa, estamos focados na dor, focados numa solução para aquele problema, como sair daquilo, e não conseguimos enxergar. Não sei se já aconteceu com você, só eu que já passei por isso. Mas às vezes isso nos consome tanto e não conseguimos perceber. Não é errado nós estamos concentrados no nosso problema, buscando uma solução em Deus, passando por aquele momento e buscando ajuda no Senhor. Não é errado isso. O problema é quando estamos focados somente nisso, olhando somente para isso, percebendo somente isso diante de tanta angústia. O errado é quando estamos olhando somente para isso. Tem um texto na palavra de Deus que fala especificamente sobre esse assunto. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 e 5. Do 3 ao 5. Esse texto, irmãos, é maravilhoso, é tremendo esse texto. Um dos meus textos preferidos aqui da palavra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, versículo 3 ao 5. Olha o que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Olha que coisa linda. O Senhor é o Pai das misericórdias. Ele tem misericórdia de nós quando passamos os nossos momentos de dor, por nossa aflição. Ele se compadece de nós. O Deus de toda a consolação, Ele nos consola. Porque o texto, versículo 4 fala: nos consola em toda a nossa tribulação. Amém, queridos? Em toda a nossa tribulação, seja a quantidade que for, seja o tempo que ela durar, o Senhor está presente, nos consolando e nos fortalecendo em toda a nossa tribulação. Podemos contar com isso. Mas na continuação diz assim: para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém, queridos? Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então, se somos muito atribulados, tem
abundância de consolação para nós. Mas ele diz, irmãos, nesse texto, que nós somos consolados para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. E olhando para o texto que lemos de João e de Mateus, fala que as ovelhas estão aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor ao nosso redor. Todo lugar tem. E com a consolação que nós recebemos de Deus nos momentos da nossa dor, na nossa angústia, nas nossas lutas, com essa consolação o Senhor nos dá para quê? Para que possamos consolar também aqueles que passam por alguma tribulação. Amém, queridos? É isso que o Senhor quer. Usar a nossa experiência, usar aquele momento que estamos vivendo, não para estarmos voltados somente para o nosso problema, porque aquilo quer nos consumir o nosso tempo e energia. A gente não tem vigor para orar, mais por nós que dirá por outros. Mas o Senhor está nos dizendo que Ele, nesses momentos, a consolação dEle é tão abundante, que Ele quer nos usar como instrumento para consolar a vida de outros também. As ovelhas perdidas e desgarradas dEle, que estão aí sem pastor, Ele quer usar as nossas vidas para socorrê-las na sua aflição, na sua tribulação, na sua dor. Essa é a primeira razão, porque, irmãos, nós somos filhos de Deus. Deus se importa conosco, não somente com o serviço que nós prestamos para o Senhor. Isso foi falado muito nesse congresso, porque foi falado tanto sobre nós trabalharmos para o Senhor, sobre o discipulado, mas também o Senhor se interessa por nós, irmão. Não somos, antes de sermos trabalhadores numa seara, nós somos filhos de Deus. Ele não está interessado somente no serviço que fazemos para Ele, mas no nosso relacionamento pessoal com Ele. Amém, queridos? Segunda coisa, é quando nós olhamos somente para os nossos interesses. Não mais as dificuldades, mas os nossos interesses. As nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos projetos. Nosso projeto de vida, nossa carreira, profissão, estudo, nossa família, aquilo que é nós. Quando estamos olhando somente para o que é nosso, do nosso interesse, os nossos planos. Quando estamos tão focados nisso, nós não conseguimos levantar os olhos, estamos olhando para baixo. Não conseguimos, como diz o comentarista, perceber a realidade espiritual das pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que seja evidente. Porque temos que lutar pelo nosso sustento, isso é normal. Mais uma vez, eu digo que o Senhor se importa conosco. É errado nós nos preocuparmos com o nosso sustento, com a nossa carreira, com os nossos planos, com a nossa necessidade, com os nossos desejos. Não. Somos filhos de Deus. Isso é importante para o Senhor também. Mas quando pensamos somente nisso, quando estamos tão envolvidos com isso que esquecemos da necessidade ao nosso redor e para que o Senhor nos chamou. A campanha de missões estaduais desse ano traz como divisa Mateus capítulo 6, versículo 33. Todos, imagino que a maioria sabe esse versículo decorado. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas. Amém, queridos? O Senhor está falando que os nossos interesses, Ele sabe, porque nesse texto de Mateus 5,33, Ele fala, Ele sabe, a gente lendo o texto, o contexto dele, que o Senhor conhece as nossas necessidades, sabe que precisamos de todas as coisas. E Ele está falando para os discípulos não andarem preocupados pelo que vão vestir, pelo que vão comer, pela sua sobrevivência, pela sua luta diária, porque o Senhor cuida disso. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E é interessante, irmãos, notar que no contexto de João está acontecendo a mesma coisa, porque os discípulos saem para comprar comida e voltam e encontram Jesus, e aí falam para ele comer. Voltando lá para João, no capítulo 4, eles chegam para Jesus com a comida, depois que Jesus conversa com a mulher samaritana, lá no versículo 28 fala: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens:
vinde e vede um homem que me disse tudo o que tem feito. Porventura não é este Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse: Uma comida tenho que comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo para comer? Ou seja, ele já comeu, já se alimentou? Alguém já trouxe comida para ele? Jesus lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí ele fala: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Levantai os olhos e vede os campos. Ou seja, Jesus estava num momento ali de colheita, e eles estavam tão preocupados com a comida, que eles foram comprar a comida e voltaram, e Jesus não está comendo. Será que ele comeu? Come aqui, mestre. Alguém te deu comida? Tão voltados para essa necessidade que Jesus está falando: Olha, eu tenho outra comida que vocês não conhecem. A minha comida, ou seja, o meu combustível, aquilo que me alimenta, aquilo que me motiva, é realizar a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Essa é a minha comida, estou preocupado com isso. E eles estavam tão preocupados com a comida que não perceberam, irmãos, que aquele era um momento de colheita. Tem um comentarista que fala assim, que gosta de pensar nessa imagem. É lógico que isso não está no texto, é um pensamento dele, de que Jesus estava num local onde havia uma plantação de trigo verde, e os samaritanos estavam vindo, passando pelo campo. Isso, na reflexão dele, se bem que é possível, porque o texto não fala claramente como foi essa situação. Onde vinham aqueles samaritanos, e ali é a colheita, e fala assim: Olha, vocês falam que há 4 meses para a ceifa, ou seja, os campos estão verdes, mas levante os olhos, olhe por cima desse trigo aqui, olhe e veja os campos. Aquelas pessoas vindo até ali, os campos já estão brancos, porque quando o trigo está maduro, ele fica com aquela cor mais, tipo de palha, né? Vai ficando aquela cor mais clara. Os campos já estão preparados para a colheita. Então, como eu sempre dissesse, olha essas pessoas vindo, mas vocês estão tão envolvidos na sua necessidade, na minha aqui, na questão da comida, que vocês não estão percebendo o momento, porque a colheita o tempo é agora, não há um tempo específico. Você planta e vai esperar a colheita é hoje. Então, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, não só os nossos interesses, porque tem interesses acima dos nossos. Existe um projeto que nós estamos envolvidos, que é maior do que os nossos projetos pessoais, que é a implantação do reino de Deus. Nós estamos envolvidos, inseridos nesse projeto, e Deus conta conosco. Então, acima dos nossos interesses e projetos pessoais, estão os interesses de Deus e a implantação do reino de Deus. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas, acima dos nossos. Por isso que, para ser discípulo do Senhor, é necessário renunciar a tudo que tem. Jesus fala: quem não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, porque os seus interesses estão em segundo lugar, os interesses de Deus. Mas Ele promete que, se nós buscarmos o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas Ele vai cuidar. Amém, queridos? Amém. Ele vai cuidar. As outras coisas lhe serão acrescentadas. Ele vai abrir portas, Ele vai preparar. E a gente, nessa vida, no ministério, a gente tem provado e visto essa fidelidade de Deus, esse cuidado de Deus conosco, essa provisão de Deus, porque, embora somos falhos, imperfeitos, limitadíssimos, mas o Senhor tem nos escolhido e tem nos usado na sua obra e tem cuidado de nós. Amém? Nós temos provado e visto que, se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas Ele acrescenta de forma maravilhosa, porque Ele é fiel. Eu gostaria de concluir dizendo que o Senhor Jesus nos chama a levantar os nossos olhos, a erguer os nossos olhos, a perceber a realidade espiritual em que vivemos, que as pessoas que estão ao nosso redor, e ver o que Ele está vendo, perceber como Ele está percebendo. Pessoas aflitas, desamparadas, cansadas e desgarradas, como dizem outras versões, como ovelhas sem pastor.
Quem vai apresentá-las e conduzi-las ao Supremo Pastor, que é Cristo? Quem vai conduzir essas ovelhas aflitas e desamparadas a esse sumo pastor, que é Cristo? Ele conta conosco para fazer isso. Porque também nós, um dia, estávamos assim. Um dia nós éramos essas ovelhas, aflitas, angustiadas, desamparadas, como ovelhas sem pastor, estávamos desgarrados, mas fomos conduzidos a Jesus. E você está aqui nessa noite, se você tem Cristo como seu Salvador, você foi trazido, e certamente Deus usou a vida de pessoas. Eu já vi essas dinâmicas, é claro que não dá para fazer aqui, mas você pode pensar nas pessoas, nos instrumentos que Deus usou para conduzir a sua vida a Cristo. E aí a gente começa a lembrar de pessoas que Deus usou, de relacionamentos, de pessoas que foram instrumentos para nos conduzir, talvez no momento de dor, talvez no momento de desamparo, mas para nos conduzir aos pés da cruz. Mas Deus quer usar a sua vida, ou continuar usando, se você já tem feito isso, a sua vida para conduzir outros aos pés da cruz. Há muita gente aflita e desamparada, irmãos. Muita. Pastor Cirino Refosco, preletor lá, oficial do Congresso, ele disse uma frase interessante, ele diz: a colheita está diretamente relacionada ao número de trabalhadores. A colheita está diretamente relacionada ao número de trabalhadores. Poucos trabalhadores, pouca colheita. Muitos trabalhadores, colheita abundante. Poucos trabalhadores, o pastor, os líderes do ministério, né? A gente às vezes terceiriza esta função. Pouca colheita, há uma colheita, mas é pouca. Mas muitos trabalhadores, a colheita é abundante, é muita colheita. Então Jesus conta conosco, os trabalhadores da sua seara, porque quando ele estava, irmãos, percorrendo as cidades, vendo a necessidade das pessoas, estando com elas, e foi movido por compaixão, aí nesse contexto ele diz: a seara realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Diante do desafio que ele percorreu, todo aquele campo, toda aquela cidade, tanta gente para ele cuidar, vivendo naquele momento, no calor do momento que ele estava ali, falando. A seara é grande. Esse é o contexto. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Os trabalhadores estão aqui nessa noite. Amém? Eu creio que há muitos trabalhadores aqui do Senhor nessa noite. Trabalhadores que o Senhor quer usar para conduzir as pessoas aflitas até os pés da cruz. E eu gostaria nesse momento de orar com você. Você está aqui nessa noite, mais uma campanha vai iniciar agora de missões, agora missões estaduais. Mais de Cristo no Pará. Isso vai ser o tema da campanha. Mais de Cristo no Pará. Para que tenha mais de Cristo no Pará, é necessário os trabalhadores estarem trabalhando, porque o tempo de colheita é já, é agora. Os campos já estão preparados. A gente é enganado pelas aparências e pensa que não está, mas Jesus diz que os campos já estão preparados. E Ele conta conosco. Então, quero orar com você. Eu quero que você feche seus olhos, curva a sua fronte por um momento. E eu gostaria de fazer 2 convites aqui nessa noite. Um convite para você que um dia já esteve como uma ovelha desgarrada, mas que hoje já é uma ovelha do Senhor Jesus, já foi alcançado por Ele. E que o Senhor Jesus quer usar a sua vida como um trabalhador da seara. Se você entende essa mensagem, se você entende que Jesus quer que você seja um instrumento, e você quer dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida como um instrumento, que o Senhor me ajude a abrir os meus olhos e perceber a realidade das pessoas que estão ao meu redor, porque às vezes tem um campo pronto, bem do meu lado, mas eu não estou percebendo. Vou falado muito nesse final de semana sobre os nossos relacionamentos, sobre como os nossos relacionamentos podem ser bênção para que nós alcancemos as pessoas para Jesus.
Às vezes pessoas do seu ciclo de relacionamento estão ali com o coração sedento, um campo preparado para a colheita, só falta alguém para fazer o trabalho. Se você quer dizer para o Senhor Jesus: eis-me aqui, Senhor, me ajude, abre os meus olhos para que eu veja, perceba a realidade espiritual das pessoas ao meu redor, e o Senhor me use como um instrumento para conduzir o aflito aos teus pés. Deixar de lado tão somente os meus problemas ou os meus projetos, deixar os pés da cruz para que o Senhor me use. Esse é meu primeiro convite. E o segundo convite é para você que talvez esteja aqui nessa noite, que entrou aqui, mas ainda se encontra nesta posição de uma ovelha desgarrada do Senhor. Jesus percorreu todas aquelas cidades e viu a situação das pessoas. Talvez você está assim, por isso veio até aqui hoje, talvez, porque seu coração está aflito, está vivendo um momento de aflição, desamparo. Jesus fala que as pessoas estavam desamparadas. Talvez essa seja a situação do teu coração nessa noite. Eu quero dizer para você que Jesus te ama, e que Jesus está aqui nessa noite e quer te ajudar, quer te trazer alívio. Mateus 11:28 fala: vinde a mim todos que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Talvez você está precisando desse alívio nessa noite. Jesus pode dar esse alívio para vocês. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão cansados. O convite está feito. Um convite feito por Jesus para as pessoas aflitas e desamparadas, sobrecarregadas. Se o peso está grande, Jesus te ajuda a levar. Ele leva por você e coloca sobre você o seu fardo, que é leve e suave. Então, eu quero, em primeiro lugar, convidar você que quer dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero orar com você e orar por você, para que Deus nos use nessa missão de conduzir as pessoas desamparadas aos pés da cruz. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, se você deseja fazer isso. Dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Um momento seu com Deus. Usa a minha vida, Senhor. Fique de pé aí no seu lugar. Você e Deus. Eu peço que todo mundo esteja orando. Ninguém vai estar olhando para você. Pelo contrário, o Senhor está olhando para você aí na galeria. Fique de pé dizendo: eis-me aqui, Senhor. E você, se alguém aqui que entrou aqui nesta noite, que ainda não tem Jesus como Salvador, mas gostaria de aceitar o convite de Jesus, que diz: vinde a mim, todos que estão cansados. Se você é uma ovelha que está aflita, está desamparada, está como uma ovelha sem pastor, Jesus quer ser o seu pastor, o seu sumo pastor, supremo pastor. Eu quero que você faça um sinal com a sua mão, levante aí do seu lugar, onde você está. Queremos orar para você, conhecer você. Alguém que gostaria de entregar o seu coração para Jesus. Gostaria de que você todos fechassem seus olhos nesse momento agora. Eu quero convidar o pastor Zéias para vir até aqui. Gostaria que o pastor orasse por esses irmãos que estão em pé, atendendo a esse apelo em nome de Jesus. Senhor, como é bom ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e elas seguem a Tua voz. Eu Te louvo, Senhor, pela vida de cada irmão meu, cada irmã minha que se levantou, entendendo, meu Deus, que não há mais tempo a perder. O campo é o mundo, é o nosso trabalho, Pai, é a nossa escola. O Pará precisa ser salvo, meu Deus. O Pará precisa ouvir de Cristo, Senhor. Tantas mortes, Senhor.
tanta violência, abuso das crianças, abuso das pessoas, Senhor. Pai, as pessoas acham que a solução é mais escola, mais isso, mas não é, Senhor. É claro que isso ajuda sim, mas não é, Pai. O que vai mudar o ser humano de verdade é quando ele entender que ele está afastado do Senhor, meu Pai. E longe de Deus, longe do Senhor, não há nada para o ser humano, meu Pai. Ele não ama, Ele não perdoa. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude a entender que os campos estão brancos para a ceifa, e que nós precisamos nos levantar como igreja cooperadora do Senhor, meu Pai. Obrigado por esses irmãos. Pai, Tu conheces esses irmãos. Ó Deus, usa a vida deles, Pai, que eles possam entender que cada um deles é um missionário, Pai. Consagra, dá o Teu poder, porque ninguém pode fazer missões sem o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Ninguém pode falar, nem para o colega de trabalho, que às vezes está cheio de demônios, sem a Tua graça, sem a Tua ajuda, sem a Tua intervenção. Então nos dá, Senhor, nos dá um incômodo que vem só do Senhor, e que a gente possa entender que nós precisamos ir, e indo em toda parte, pregar o Teu Evangelho, Pai. Mas, Senhor, Tu conheces os corações que aqui estão também, e que precisam confessar que só Cristo é o Senhor. Tem tudo e não tem nada, Senhor. Tem inteligência, tem dinheiro, mas não tem Cristo. Lamentável, Deus. Pai, Espírito Santo, o Senhor convence o pecador da justiça, do juízo, do pecado. Faz isso agora para a glória do Teu nome, Senhor. A Tua palavra foi anunciada, e esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.